sobre o meme chamado Bota a cara no sol, bota a cara no sol, a Peppa Pig. Meu Deus. Né? Coisas que acontecem quando é pai de pet, de gato. Não? Bom dia, pessoal. 1º de agosto. Meu Deus, já virou um mês novo. Agosto para muitas pessoas muitas pessoas falam que é um mês de desgosto, não sei porquê. Mas eu particularmente acho agosto um mês ok, tranquilo, como qualquer um do calendário. Mas a questão é o quanto que tá passando rápido esse ano de 2025. Como eu falei, eu vou falar ainda nesse vídeo sobre a questão da celeridade do tempo. Como que a questão de você presenciar a passagem do tempo, seja ele breve, seja ele rápido ou demorado demais, é relativo para qualquer um. Aqui o bonito botando a cara no sol já cedo. Eu amo esse corredor. Essa pracinha, na verdade, que tem antes de eu chegar do meu trabalho. Esse corredor que eu falei ali, ó. Aí eu pego esse caminho bem natural e verde antes de começar meus atendimentos. E bem ali, ó, a cidade sendo construída e crescendo. Olha os passarinhos. A pracinha que eu gravei no outro vídeo. 8 horas da manhã e 40. 8h40. Uns 15 graus. Ou 13. Tá um dia frio de inverno. E ali o caminho pro trabalho. Oi, gente. Tô indo almoçar agora com a minha ex-coordenadora do trabalho CLT, que eu saí há uns 5 meses atrás. E aí agora eu tô indo almoçar com ela. Vou revê-la, que ela vai sair de licença maternidade. E aí eu vou dar esse abraço nela. Mas eu confesso pra vocês que eu tô vivenciando uma situação, uma experiência inédita. Eu tô voltando no antigo trabalho. Gente, era aqui nesse prédio que eu trabalhava antes. Tem um France Cabaré aqui embaixo. Nossa, 2 anos da minha vida fazendo esse percurso aqui, ó. E entrando por aqui. Essa aqui é a visão de dentro da recepção do prédio que vocês acabaram de ver. Eu sempre achei muito bonita desde o primeiro dia que eu cheguei para fazer a entrevista. Lembro no dia que eu vim fazer a entrevista, tava nervoso. Ai, gente, como é bom reviver essas memórias. No qual eu saí, fui desligado, mas muito feliz, muito agradecido. E rever uma pessoa que era minha chefe, mas a gente se dava muito bem. Então isso também foi inédito. A maioria dos meus chefes que eu tive no passado, a gente não se dava muito bem não. Então, reviver, rememorar, reencontrar essas pessoas, esse lugar, tá sendo uma experiência bem nova e diferente pra mim. Engraçado que 2 anos aqui eu nunca tive tempo de sentar nessa recepção. Eu sempre passava por aqui apressado pra ir trabalhar, né? Pra não chegar atrasado. Mas é estranho estar aqui, nostálgico, feliz ao mesmo tempo. Depois eu falo com mais calma, tô um pouco ofegante agora que eu tô chegando. Tá frio apesar do sol. E tô nervoso nesse momento. Feliz também, contente de revê-la. Mas vamos lá. E esses pedaços aqui são padrão? Por questão de sigilo, eu não vou mostrá-la aqui, até para preservar a identidade dela e da neném, que ainda nem veio nesse mundo. Mas eu confesso para vocês que foi um encontro muito bom. Amei. Boa tarde, pessoal. O ônibus passando. Que tarde ensolarada, olha só. Olha quem tá chegando aqui na beira-mar de São José para patinar. Sim, tá aqui comigo, ó. Meu patinzinho. Vamos ter essa tarde agora de sol, do inverno mais fria, para fazer essa patinação. Queria aproveitar essa oportunidade para compartilhar com vocês que esse dia foi um dia ensolarado de inverno à tarde. Era mais ou menos umas 4 horas da tarde. E ali, enquanto eu estava calçando o meu patins, eu estava me dando conta, não só nesse dia, eu já tenho consciência disso já faz bastante tempo. A partir do momento que eu deixei de ser CLT, em fevereiro desse ano, eu comecei a perceber coisas que eu posso fazer que eu não poderia fazer antes quando eu trabalhava no horário comercial de 8 às 18. E você tá hoje em outro formato de trabalho, de vida, não quer dizer também romantizar um em detrimento do outro.
para quem sabe e quem vive os desafios e os perrengues de ser um profissional autônomo, sabe que a gente tem os seus altos e baixos, e que nem sempre tudo são flores. Apesar de que nesse dia, 4 horas da tarde, eu poderia estar fazendo uma outra coisa, se eu fosse, por exemplo, um trabalhador de um escritório, como eu mostrei no vídeo do prédio, tão bonito como eu falei. Agora eu consigo ter esse meu tempo, mas em compensação eu vou precisar compensar essas horas que eu estava ali, nesse entardecer ensolarado, patinando, fazendo atividades num outro momento em que eu também não poderia estar trabalhando se eu fosse um seletista formal. Oi, hoje eu gostaria de falar sobre uma situação que tem acontecido comigo com uma frequência, uma recorrência até grande, por assim dizer, e isso tem me tomado um espaço na minha consciência, né? Eu acho que falar que alugar um triplex na minha cabeça já está ficando um pouco obsoleto e antiquado e velho, né? Mas eu tenho notado que o que tem acontecido? Alguns amigos meus da minha rede social, das minhas redes sociais, estão desativando suas contas. E eu fiquei assim pensando, nossa, mas por quê, né? Pelo quê? E eu só fui me dar conta disso quando eu fui procurá-los para mandar vídeos, né? Para compartilhar memes, posts, vídeos engraçados, o que for. Então eu sempre notei que eles ficavam cinza ali na fotinho do perfil deles. E aí eu fiquei assim, nossa, o que será que aconteceu? Mas mandava o vídeo, compartilhava o que eu tinha que compartilhar assim mesmo. E eu notava que com o decorrer do passar dos dias, não havia respostas. E eu tenho contato de alguns, né? Um eu não tenho, mas a maioria eu tenho contato direto no WhatsApp. Mas é legal, entre aspas, a gente conversar com eles e por outras redes, por outros meios, porque né, é ruim você compartilhar de uma rede com o WhatsApp. Então eu já compartilhava logo ali e não tinha respostas. E aí eu ficava pensando, nossa, mas o que aconteceu? Tá, a vida seguia, a vida seguia normal, cada um com a sua rotina. E aí, por vezes, quando eu me lembrava, eu ia lá olhar e não tinha visualização, não tinha sido visto. E aí eu peguei e entendi, né? Eu falei, não, tá, a pessoa então desativou a conta dela, ou sei lá, enfim, me bloqueou, alguma coisa do tipo. Me bloquear acho que é difícil, né? Porque como é que você vai bloquear um amigo que você tem uma relação boa? Mas enfim, notei que muitas pessoas estão fazendo isso ultimamente. E eu fiquei pensando assim, nossa, aí um amigo meu que é da minha cidade, que está morando aqui agora em Floripa, na Grande Floripa, que a gente costuma sair, inclusive, bastante. Tínhamos marcado de tomar um café para falar sobre coisas do trabalho. A gente sai também, né, para karaokê, baladinhas, essas coisas. Enfim. E aí mandei um post para ele, inclusive falando sobre um karaokê legal que era pra gente visitar. Ele não me respondeu, eu mandei mensagem, amigo, tudo bem? Aí ele também demorou para responder, mas final de semana, né, é o dia que nós, trabalhadores brasileiros, seja CLT ou não, ó, passarinho, a gente tem para descansar, né? Então, assim, aí eu mandei mensagem, era no final de semana, não respondeu, eu falei, tudo bem. E aí, depois passou-se mais 1 ou 2 semanas, eu mandei mensagem direto para ele, falei assim, amigo, tá tudo bem? Porque, assim, uma coisa é você deletar suas redes, fazer um detox, como ele mesmo falou, ou estar muito cansado dessa vida digital, mas ainda manter uma comunicação efetiva com os mais próximos. Outra coisa é você fazer isso e sumir, né? Então aí a gente fica preocupado. Isso aconteceu com uma outra amiga minha também, né? Da faculdade. Ela veio me visitar ano passado e aí eu vi que ela ficou muito tempo sem responder, mas ela não desativou a conta dela e ela ficou um tempão realmente sem me responder e eu fiquei preocupado. Eu falei, minha nossa, o que aconteceu? E aí eu mandei mensagem para ela, ela disse que estava com um problema no celular. Mas esses acontecimentos mais recentes são de pessoas que intencionalmente decidiram por desativar suas contas. E isso é um fenômeno engraçado, engraçado entre aspas, né? Curioso, pelo menos, nessa vida que temos hoje atualmente toda online.